Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje o nosso vídeo vai trabalhar mediação e serviço social. Bom, antes de qualquer coisa, eu já quero pedir algumas gentilezas para vocês. Se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui no canal, eu peço que, por favor, você curta e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho que a gente produz aqui no YouTube. E também, para quem não é inscrito, por favor, se inscreva, porque isso já colabora muito com a produção desse conteúdo. Bom, confiram logo após a vinheta a aula a respeito sobre mediação e serviços sociais. Falar de mediação e serviço social é muito importante para a nossa categoria profissional, é um tema muito interessante, mas de antemão eu quero deixar claro que eu não sou um especialista nesta categoria mediação e que, portanto, a aula, né, essas pequenas dicas que eu vou dar a respeito dessa categoria, tem limitações, né, próprias, inclusive da minha bagagem teórica, que não contemplou tanto essa categoria. Mas, de qualquer modo, eu espero que essa aula possa contribuir com a formação de vocês. Mas, por favor, entendam que isso é só uma introdução, que isso só são pequenos apontamentos, pequenas dicas, um pequeno resumo, e que este conteúdo aqui, ele é bacana, importante para introduzir, mas ele não tem a pretensão de esgotar a discussão. Eu recomendo que vocês façam a leitura dos livros que eu vou discutir, que eu vou colocar durante, né, esse nosso bate-papo aqui, tá bem? Então, para iniciar, eu já quero indicar este livro, Mediação em Serviço Social, que é um livro referência muito importante para a categoria Mediação no Serviço Social, do Reinaldo Nobre Pontes. É uma leitura muito importante, muito interessante, e eu recomendo que vocês façam, né, a leitura do material. Bom, para iniciar, é importante que nós saibamos que existem duas formatações de racionalidade postos no modo de produção capitalista, que é a racionalidade manipulatória, que é positiva no sentido positivo da coisa, positivista, de manter a ordem, de manter o status quo, da manutenção das estruturas colocadas nessa sociedade, né? A racionalidade manipulatória, como coloca Pontes no livro, e que a professora Yolanda Guerra também chama de racionalidade instrumental ou formal abstrata, no livro A Instrumentalidade do Serviço Social. E existe a racionalidade crítico-dialética, né, que é característica negativa, como coloca Pontes, e que para a professora Yolanda Guerra ela também chama de racionalidade emancipatória. Então, fique à vontade para escolher a nomenclatura que melhor lhe agrada, que melhor contempla, né, o seu perfil teórico-metodológico. A racionalidade crítico-dialética ela é de perfil negativo. Em que sentido? Negativo porque nega o modo como a sociedade capitalista se estrutura. Nega o status quo, nega essa estrutura de exploração e de opressão. Então, é no sentido de negar a sociedade capitalista, as estruturas que compõem a sociedade capitalista. Tá? Então, sabendo que existem duas racionalidades que orientam o pensamento na sociedade capitalista, é importante deixar claro que a linha de discussão, de mediação que nós vamos adotar é a linha crítica. Portanto, a racionalidade crítico-dialética, afinal de contas, nós do serviço social bebemos da perspectiva crítica e por uma questão de fidelidade ao método, nós vamos seguir esta linha de pensamento, ok? Só que para discutir isso, é importante que a gente faça um resgate histórico de como nasce essa reflexão a respeito da mediação na história, especificamente, né, na modernidade, que é o nosso locus de discussão. Pontes, ele vai dizer no seu livro Mediação e Serviço Social, que a discussão de mediação dentro da tradição filosófica ocidental vai nascer com Hegel. Então, quem primeiro vai discutir a dialética dentro da tradição filosófica ocidental vai ser Hegel. E isso vai ser muito importante. Hegel vai dar o pontapé inicial nessa discussão e vai ser a partir
da leitura que ele tem a respeito da mediação, que ele vai combater o irracionalismo. Isso vai ser muito importante. No entanto, Hegel ele vai começar a trazer algumas reflexões mais aprofundadas. Inclusive, ele vai dizer que a mediação ela não é um acidente do existir humano. Ele vai negar a perspectiva de que a categoria mediação ela é acidental do existir humano. Então, ele vai romper com isso. A mediação não é uma categoria acidental. E onde é que ele discute isso? Ele vai discutir isso no livro Fenomenologia do Espírito. Então, faço a recomendação que vocês busquem, que leiam o livro de Hegel, para que a gente possa estar aprofundando o debate que a gente inicia aqui nesse vídeo. E ele vai dizer, então, que a mediação é o resultado da relação, da autorrelação que o homem tem com a natureza. Então, ele vai dizer que o homem é resultado de sua automediação com a natureza. Isso nos lembra alguma coisa, não é? Para quem já é inscrito no canal, para quem já acompanha as nossas discussões aqui, sabe que nós temos um vídeo sobre o trabalho ontológico. Se você não viu, eu recomendo que você veja, porque é exatamente isso a que Hegel está se remetendo aqui. O que é o trabalho ontológico? É a atividade em que o homem, é o momento em que o homem interage e transforma a natureza para atender às suas necessidades. E ao passo que ele transforma a natureza para atender às suas necessidades, ele se autotransforma no processo. É isso que Hegel está dizendo. Portanto, aqui Hegel está reconhecendo que a mediação ela é ontológica, né? Então vejam a relação trabalho ontológico e mediação. Eu recomendo que vocês vejam o vídeo. Quem não viu, veja, e quem já viu, reveja. Eu acho que é muito interessante resgatar essa discussão. Portanto, aqui Hegel está reconhecendo que o trabalho é uma categoria ontológica, ao passo que o homem transforma a natureza. Esta relação de transformar a natureza é uma automediação do homem com a natureza. No entanto, Hegel ele não vai conseguir manter a radicalidade revolucionária dessa descoberta. Ele não vai conseguir manter esta perspectiva. Pelo contrário, Hegel ele vai desembocar numa perspectiva mais conciliadora, que ele vai chamar de conciliação do espírito com o mundo. E aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai trazer uma incorporação das contradições, ao invés de transformá-las, negá-las e rompê-las. Então, Hegel vai beber de uma perspectiva mais conservadora, no sentido de manter, de conciliar as estruturas, de incorporar os conflitos e as contradições, ao invés de negá-los, ao invés de superá-los. Então, esta vai ser a perspectiva. Inclusive, o próprio Marx ele vai reconhecer o mérito de Hegel ao perceber a mediação como uma categoria ontológica. E onde é que Marx vai discutir isso? Ele vai discutir isso nos manuscritos de Paris. Eu também recomendo que vocês busquem a leitura. E ele, inclusive, vai reconhecer, né, todo o empenho e toda a conquista teórica de Hegel ao perceber isso. No entanto, ele também percebe que Hegel ele não critica a exploração do trabalho. Ele reconhece que a essência do trabalho concebe o ser social, concebe o homem objetivo, mas não critica a exploração do trabalho. Então, este é um ponto. E é aí que Marx vai avançar na compreensão de mediação a partir de Hegel e, inclusive, vai superar esta compreensão, vai ultrapassar Hegel nessa compreensão. Marx ele vai ultrapassar a acidentalidade que Hegel já havia iniciado, quando ele não reconhece, quando ele nega a mediação como um caráter acidental, inclusive enfrenta o irracionalismo, mas Hegel mantém uma perspectiva idealista, né? Ele acha que as ideias constroem o material. Já Marx ele vai ultrapassar
o acidentalismo e o idealismo. Lembrando que Marx vai beber de uma perspectiva materialista, né, oposta à de Hegel. Para Marx, acontece exatamente o contrário. O material cria o ideal. E aí Marx vai deixar claro o que é mediação para a gente. Ele vai dizer que mediação são expressões históricas das relações que o homem construiu com a natureza. Portanto, olha lá o trabalho ontológico, olha lá a ontologia, por isso o trabalho, por isso a mediação é ontológica, e vai inclusive avançar. Dizer que além de ser uma expressão histórica das relações que o homem estabelece com a natureza, como também das relações sociais decorrentes desse processo. Ele vai definir mediação como expressões históricas das relações que o homem estabelece com a natureza e, consequentemente, das relações sociais decorrentes desse processo. Olha só o trabalho ontológico mais uma vez. Relação do homem com a natureza, trabalho ontológico. Por isso, mais uma vez, Marx reitera que a mediação é uma categoria ontológica e que ela se expressa nas relações que o homem estabelece com a natureza e nas relações decorrentes desse processo. E é através da mediação que o homem vai se objetivar no mundo. E para dar maior validade científica e teórico-metodológica a essa exposição, vamos fazer a leitura do que Lukács vai dizer a respeito da mediação enquanto uma categoria ontológica. Neste mesmo livro, Mediação e Serviço Social, na página 79, quem tiver, inclusive eu acredito que deve ter disponível na internet esse livro em PDF, vocês podem acompanhar a leitura também. Lukács vai dizer o seguinte: não pode existir nem na natureza, nem na sociedade, nenhum objeto que neste sentido não seja mediado, não seja resultado de mediações. Deste ponto de vista, a mediação é uma categoria objetiva, ontológica, que tem que estar presente em qualquer realidade, independentemente do sujeito. Então, Lukács está reiterando as palavras de Marx. Na sociedade capitalista, a atividade produtiva, ela é a mediação fundamental do existir humano. Então, importante colocar. Inclusive, Mesaros, no seu livro Marx, A Teoria da Alienação, vai discutir isto. Dito isto, compreendido este aspecto, vamos fazer agora uma interlocução com o serviço social. Então, e para o serviço social? Bom, para o serviço social, nós vamos ter a instrumentalidade como uma mediação. E aí, para discutir a categoria instrumentalidade, eu recomendo que vocês leiam o livro A Instrumentalidade do Serviço Social, da professora Yolanda Guerra. Muito importante. Não se preocupem que no futuro bem próximo nós vamos ter um vídeo a respeito da instrumentalidade do serviço social aqui no canal. Bom, então, para o serviço social, a instrumentalidade vai ser uma mediação. E o que é a instrumentalidade de forma sucinta, de forma simples, para que a gente possa entender? É a capacidade do profissional de articular as dimensões da profissão. E quais são elas? A dimensão teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. A fim de quê? A fim de objetivar respostas profissionais. É importante, inclusive, salientar que não há como desvendar a realidade sem compreender a categoria mediação. Nós só conseguimos observar esse real e superar a aparência, buscando a sua essência, através da categoria mediação. Porque essa categoria ela vai possibilitar a compreensão e transformação desse real. Veja, não só compreensão, transformação também, porque a categoria mediação, ela não é meramente reflexiva, ela é ontológica também. Portanto, reflexiva e ontológica. E aí o que é que acontece?
Os espaços de intervenção do serviço social são espaços de mediação. Mas por quê? Por quê, professora? Porque as demandas que chegam para o serviço social, elas estão despidas de mediação, ou seja, elas estão sem mediação nenhuma. Elas se apresentam apenas na sua singularidade. O que seria isso? Apresentam-se apenas como fatos, como problemáticas, como fenômenos. Então, cabe ao assistente social absorver essas demandas que estão postas no fazer profissional e na imediaticidade do fazer profissional e trazê-las para a luz da razão, ou seja, elas precisam ser capturadas pela razão para que elas tenham um sentido totalizante e, a partir daí, a profissão, o profissional, vai possibilitar criar respostas profissionais e horizontes para a ação profissional. Veja como essa categoria é importante. E para finalizar, é bem importante que vocês saibam que existem vários autores que discutem a categoria mediação. E cada um, dentro da sua perspectiva teórica, né? Enfim, cada um vai trazer a sua perspectiva. Nem sempre concordam entre si, mas é importante que nós saibamos todos. É claro que esse vídeo não dá conta de trabalhar a perspectiva de mediação de cada autor, mas eu vou pontuar para vocês quais são esses autores, para que vocês possam ler e se debruçar, que também está no livro Mediação em Serviço Social, na página 98. Na página 98, Pontes vai dizer para a gente que os autores que trabalham a categoria mediação, né, que tem esta categoria como seus sujeitos de pesquisa, são Vicente de Paula Faleiros, José Paulo Neto, Aldaísa Esposati, Nobuko Kameyama, Raimunda Nonato da Cruz Lemos e Odária Batini. E ele, no livro, vai discutir a perspectiva da mediação em cada autor desse. Então, eu acho essa uma leitura bastante interessante para quem quer entender a categoria mediação e para quem já entende, para quem quer aprofundar a compreensão. Bom, eu espero que o vídeo tenha contribuído com todos vocês. Mais uma vez, eu reitero que esse é um vídeo introdutório, é um vídeo muito simples, muito objetivo, muito didático, que não tem a pretensão de esgotar esta categoria teórica. E, é claro, reitero mais uma vez que eu não sou especialista na área, portanto, é claro que a minha aula vai ter limitações, né, com relação a esta temática, em virtude da minha própria limitação teórica. Eu desde já peço a compreensão de vocês, mas eu espero ter podido contribuir para a formação de vocês através desse vídeo. Bom, eu agradeço a todos vocês por terem acompanhado até aqui e, mais uma vez, por favor, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Um beijo a todos vocês e até os próximos vídeos.